Tudo bem com vocês? Nós vamos lá fazer uma revisão agora de urbanização, né? Para que fique tudo muito claro, né, para vocês. E aí a gente vai organizando tudo direitinho aqui, tá? Então a gente já viu que urbanização é um fenômeno que acontece nas cidades, mas o processo migratório é campo-cidade, né? Isso é proveniente da Revolução Industrial, a denominação de êxodo rural, né? Isso está muito ligado. E, consequentemente, um outro termo que vem da população, que é o crescimento vegetativo natural, né? E aí você tem a tríade, população, indústria e urbanização. Essa é a tríade que vocês precisam deixar muito claro. As cidades no século XVIII, esses primeiros aglomerados urbanos, elas vêm justamente com essa revolução industrial, com esse ideal, né, com essa conquista, a princípio, da indústria. Esses camponeses não têm como competir com as cidades, de alguma maneira, com o processo industrial. Então, logo, essas pessoas elas migram, como foi dito, né, esse primeiro processo. E aí as cidades começam a tomar outras proporções, começam a tomar outros meios de organização, porque começa a demandar outras estruturas, né? Quero lembrar aqui que nesse início da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, no século XVIII, todos trabalhavam, crianças, mulheres, idosos, todos, né? Uma jornada de trabalho de 16 a 20 horas por dia, tá? E as estruturas não eram das melhores, claro, né? E aí você tem os primeiros indícios de greves, de manifestações, de reivindicações por estruturas, por questões sanitárias, organizações como água, né, luz elétrica, a princípio. Então, todas essas questões foram demandadas a partir dessas fixações dos primeiros grupos humanos a partir das revoluções industriais. E aí você tem também, né, a urbanização ela tem formas e funções. As formas são megalópolis, metrópolis, redes e hierarquias urbanas. E as funções que elas tomam é da seguinte maneira, né? Uma megalópole, como já está aqui, propriamente dita, ela tem formas, né, diretamente ligadas a quê? Seja ela comercial, turística, financeira, política. Então, todas essas questões aí são funções que qualquer nação pode exercer, tá? Sansão, por exemplo, a gente pode pensar São Francisco e San Diego, é o Vale do Silício, tá? Boswell é um centro financeiro, né, dos Estados Unidos. Nova York, ele exerce uma função aqui, e a gente tem uma GIF aqui para mostrar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês observarem Nova York, essa GIF está bem aceleradinha, como é o próprio conceito da GIF. É para mostrar o quão ela é acelerada, o quão ela é desenvolvida, o quão ela agrega várias funções, né? A sua forma é de uma cidade global, mas a sua função são né? Multifuncional. Justamente por conta da sua viabilidade, né? De estar agregada a um setor globalizado. E a urbanização, né, brasileira, né, ela começa ao longo do litoral brasileiro, nordestino propriamente dito. Professora, mas a gente já ouviu falar que ela começa propriamente dita em São Paulo. Ela começa em São Paulo mais intensa, século XX, né, no início da primeira industrialização. E aí você tem esse primeiro momento em São Paulo, tá? Já do meio do século XX, mas a princípio começa no Recôncavo Baiano, com a chegada dos portugueses, né? A questão dos escravos, os próprios indígenas, né? Que são os primeiros aqui. Então, essa aí é quando começam os primeiros aglomerados urbanos. E São Paulo, ela exerce uma função de megalópole pelo quantitativo populacional, mas de metrópole também. Assim como Nova York, né, São Paulo tem uma funcionabilidade, é a cidade mais importante da América Latina, tá? Por conta de tudo que ela agrega, as cidades, as indústrias, os bancos, os eventos,
a própria cultura, né, no que diz respeito à culinária, né, às artes, então, tudo isso está agregado a esse conceito de metrópoles, as suas funções. E o que é uma hierarquia urbana? Como o próprio nome já diz, se vocês observarem esse mapa aqui, vocês vão observar que existem esses pontos aqui, amarelos, mais adensados, que é justamente para dizer que existem cidades que elas influenciam outras. De que maneira, professora? Se vocês observarem aqui, eu vou tomar como exemplo o Nordeste. Salvador, ela influencia, aqui, ó, ela influencia Sergipe, né? Ela influencia o norte de Minas, né? Que tem um conceito físico muito parecido, entre outras cidades. Você tem Recife também, você tem Fortaleza, que vai influenciar outras cidades, outros estados também da região Nordeste. Mas a gente sabe que São Paulo, ela agrega uma relação de interdependência. Quer dizer que tudo pode ser feito em São Paulo? Não, porque eu já disse para vocês, a tríade da urbanização está pautada também na industrialização. O que quer dizer que, com a desconcentração industrial, outras cidades passaram a depender menos dos grandes centros. Por quê? Porque com o processo de globalização, a tecnologia, de alguma maneira, viabiliza e agrega esses conceitos. Aqui, ó, nós temos aqui uma montagem de uma rede urbana, certo? E essa rede urbana aqui que vocês estão observando, observe que a metrópole está no centro, né? E você tem capitais regionais, que é influenciada pela metrópole, e a capital regional, consequentemente, vai influenciar as cidades. Ó, observe que fluxos de bens e capitais, se vocês observarem, é maior do que o fluxo de pessoas. Quero dizer que esse fluxo de bens e capitais está relacionado com um processo de globalização que tem duas vertentes, comunicações e transportes, tá? Então, essa é basicamente a ideia, o conceito principal. As mudanças urbanas, gente, aqui que a gente pode falar é conurbação. Acho que vocês já ouviram esse termo várias vezes, né? Esse termos aí. Esse encontro físico de duas ou mais cidades, aqui a gente tem Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, que são municípios vizinhos que agregam funções muito parecidas, extremamente adensadas. Aqui eu usei um mapinha de São Paulo, um croquis, que é justamente a região do Grande ABC Paulista. Tá? Então, essa região aí é muito importante, é uma zona conurbada. E aqui um processo mais recente, gentrificação, que ficou mais conceituado, mais divulgado de alguma maneira quando a Copa foi aqui no Brasil. Então, o que? É quando você supervaloriza determinado espaço, né? Quando você supervaloriza determinado espaço, consequentemente, você pode ter uma outra situação, que é a especulação imobiliária. Mas aí os valores daquele solo urbano, os valores do empreendimento tendem a ficarem maiores, porque geralmente esses empreendimentos eles expulsam, né? Geralmente ele vai estar em lugares mais centralizados e, consequentemente, inacessível à população de áreas mais periféricas, que é o que a gente chama de áreas periurbanizadas. Ou seja, se vocês observarem aqui no município de Aracaju, a gente sabe que as periferias elas estão distantes do centro, justamente por isso, porque assim a região do centro já foi uma região mais polarizada. Hoje Aracaju cresce no sentido leste e oeste, né? Se vocês observarem bem. Hoje você tem a região da Jabutiana, que é a área que mais cresce. Consequentemente, existe uma especulação imobiliária. O que é que acontece? Mudanças nas características, porque muda o valor do terreno, consequentemente, o solo urbano fica um pouco mais caro por conta de tudo que vai ser agregado a este solo urbano. Não é apenas os condomínios fechados, de crescimento horizontal e vertical. Nós estamos falando de justamente um lugar que demanda infraestrutura, demanda um outro olhar. De que maneira? Proximidade com as faculdades, com as lojas, com os departamentos públicos, com os bancos, enfim. Elas estão afastadas do centro para não ficar algo muito polarizado, como eu disse anteriormente. Em contrapartida, você tem áreas mais distantes que são extremamente supervalorizadas e que vai demandar uma certa infraestrutura. Coloquei essa GIF aqui com várias luzes, se vocês observarem, isso é o que a gente chama de conceito de área
extremamente urbanizada. Se vocês pegarem imagem de satélite de um lugar como esse, você vai observar o quão globalizado é, né? Isso demanda também uma infraestrutura básica. Se você fizer um comparativo de Nova York, né, que a gente já falou anteriormente, para o Rio de Janeiro, que é esse croquis que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ter a consciência da seguinte maneira, que esta região aqui, diferentemente em alguns aspectos, claro, questões sociais e econômicas, mas na infraestrutura, né? Claro, tem a questão das favelas também, que eu preciso deixar, mas, sobretudo nas regiões do centro, não deixa a desejar, né? Por quê? Porque você tem infraestrutura elétrica, água potável, saneamento básico, né? Você tem aí a coleta de lixo. Então, essas infraestruturas também, elas são contabilizadas quando a gente pensa no que diz respeito a um processo urbano. Claro que nós temos problemas sociais a serem vencidos, né? Urbanos. Nós estamos agora vivendo problema social e problema ambiental, que é a questão da pandemia mundial. Precisa ser vencido? Precisa. Uma série de fatores são corresponsáveis para que a gente possa começar a se organizar. Mas a gente entende que, assim, hoje o processo de urbanização ele tende a mudar e se modifica a todo momento, porque ele adensa, ele é fluido, né, de alguma maneira, e vai se modificar sempre. Porque à medida que a tecnologia, que a comunicação, que os transportes eles vão se modificando, a questão da estrutura básica urbana vai precisar demandar outras modificações, outros pensamentos, outras organizações, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigada, um beijo. Estudem, né? Continue na rotina de estudos, mesmo que seja típico, mas a gente precisa botar a vida para frente, tá? A breve revisão, obrigada, um cheiro.